A gente tá quase na semana do Halloween. E como todos os sites de mangá que eu uso acabaram caindo, e isso acabou dificultando bastante pra mim na hora de lançar os vídeos e finalizar os roteiros, eu achei que seria legal lançar alguns vídeos contando pequenas lendas urbanas que são muito populares no Japão, mas que a gente não teve tanto contato. Não, eu não vou falar da boneca que o cabelo cresce ou da Tek Tek. São lendas mais regionais e que ficaram muito famosas por causa do site Chuchan, o mesmo site que popularizou a estação Kisaragi. Então, por enquanto, é isso. Feliz Halloween! Essa história aconteceu no verão. Eu estava no 7º ano. Minha família é de uma cidade pequena. Porém, meus pais se mudaram quando eu ainda era muito nova. Só que durante as férias, a gente costumava voltar para essa cidadezinha para passar alguns dias com meus avós. Era uma cidade pequena do interior e completamente comum. Geralmente não tinha muita coisa para fazer, mas eu sempre gostei de ficar andando sozinha pela vizinhança, tentando descobrir alguma coisa nova para fazer. E eu sei lá, eu era jovem demais e preferia ficar andando sozinha do que ficar com meus pais ou com meus avós. Mas, claro, eu não ficava totalmente sozinha. Eu consegui fazer amizade com algumas crianças da cidade. Era uma amizade de verão, a gente não tinha tanta intimidade, mas às vezes era legal ficar com eles. Não sempre. Como eu disse, tudo era bem normal nessa cidade. Porém, tinha um pequeno detalhe. Sempre que a gente chegava, o meu pai se virava e falava de forma séria: "As crianças devem ficar longe." Essa era uma construção antiga que havia se perdido no meio do mato. Eu nunca teria pensado em ir lá, mas sempre que meu pai me alertava sobre o perigo daquele lugar, a minha vontade ficava muito maior. Cheguei a perguntar o porquê algumas vezes, mas a resposta era sempre tão vaga que apenas aumentava minha curiosidade sobre. E sim, eu ficava o dia inteiro sozinha. Eu podia tentar ir lá, mas eu era só uma criança. Então, eu morria de medo de chegar perto daquele lugar sozinha. Felizmente, eu tinha meus amigos de verão. Tudo aconteceu numa tarde de sábado. Eu tava mais uma vez com aquele grupo de amigos. No total, nós éramos 5. Eu ainda lembro de puxar o assunto e fui conduzindo a conversa com cuidado, fazendo o garoto mais velho acreditar que a ideia foi dele. Eu sabia que todo mundo concordaria com ele, e não comigo. Todo mundo estava rindo e completamente empolgado com aquela ideia. Era apenas uma aventura de terror nas férias. Infelizmente, isso foi uma ideia bem idiota da minha parte. Nosso plano era bem simples: fugir de casa à tarde da noite e invadir. Não seria muito difícil, já que a cidade costumava ir dormir cedo. Às 11 da noite, eu saí de casa e fui encontrar com um pequeno grupo. Todos ainda pareciam muito empolgados com a ideia. Todas as crianças sempre tiveram curiosidade com aquele lugar, mas sempre tiveram medo de expressar essa curiosidade. Bem, eu ficava em uma parte mais afastada da cidade, quase 20 minutos de caminhada. De manhã, era normal encontrar um adulto pelo caminho que iria impedir você de seguir. Mas agora de noite não tinha ninguém. Apenas a escuridão e o som das cigarras cantando. Durante todo o caminho, a gente compartilhava uma empolgação estranha. Naquela época, eu pensei que era apenas uma euforia por estar quebrando as regras. Mas hoje, eu sei que não era isso. Nós 5 tínhamos caído numa armadilha no momento que começamos a pensar naquele lugar. É difícil explicar agora, mas era como se estivéssemos bêbados. Não existia mais o lado racional na nossa cabeça. Mesmo se tivesse um maníaco com uma faca do meu lado, eu não ia conseguir identificar como um perigo. Eu não tinha mais nenhuma noção do que era perigoso. E todo aquele caminho gritava perigo. Quando a gente estava perto, eu pensei por um momento que os adultos proibiam a gente chegar lá por ser um lugar abandonado e com mato alto. Obviamente seria perigoso para uma criança brincar ali. Só que quando eu coloquei meu pé no primeiro degrau, eu escutei um estalo na minha cabeça. Eu voltei a ter noção do perigo. Eu voltei a ver o mundo como ele era. Eu tava sufocando de medo. O meu coração batia tão rápido e de uma forma tão irregular que eu acho que tava todo mundo escutando ele. O cheiro daquele lugar era horrível e nojento. Eu comecei a suar frio, pois tudo aquilo era loucura. Tinha uma energia tão pesada que ela me machucava. Mas, do nada, outro estalo e tudo voltou a ser perfeito. Então a gente apenas entrou. Era uma construção antiga no meio da escuridão. Eu tava calma, mas tinha algo na minha cabeça gritando para eu sair correndo. Só que eu não conseguia controlar o meu corpo.
Era como se eu estivesse sob efeito de alguma coisa. Minha consciência estava sóbria, mas o meu corpo não. O lugar era pequeno e tinha algo estranho no fundo. Eu não consegui ver porque estava muito escuro, mas uma das meninas chegou mais perto e ela falou em um tom desapontado que era apenas uma caixa velha de madeira. Todos estavam desapontados, na verdade. Eu não sei o que a gente estava esperando encontrar lá, mas não era aquilo. Então, só restava ir embora. Eu fui a primeira da minha volta e andar na direção da saída. Porém, quando eu estava quase saindo, eu escutei o som de alguma coisa se abrindo. Aquela garota havia aberto aquela caixa antiga que estava no fundo da sala. Um momento de silêncio predominou num lugar, até que ela caiu no chão e começou a gritar. Eu me virei na mesma hora para ver o que estava acontecendo e todos os meus amigos estavam paralisados de medo, como se estivessem vendo alguma coisa, e ninguém parecia prestar atenção na garota que estava caída no chão. Eu ainda lembro daquela cena. Ela estava com as mãos no próprio pescoço, sua boca estava aberta e os gritos dela ecoavam pelo ambiente, mas o que mais se destacava era o som da carne dela se rasgando. Ela estava rasgando o próprio pescoço com as unhas de uma forma lenta. O sangue manchava as mãos dela devagar e aquele som, ele ecoava pela minha cabeça de uma forma agonizante. Eu nem deveria poder escutar esse som. Aos poucos o sangue foi se espalhando pelo chão e ela não parava de rasgar a própria garganta. Seus gritos pareciam distantes, pois eu só escutava o som da carne sendo rasgada. E ela foi ficando mais alto e mais alto e mais alto. Eu vi meus amigos caindo um por um. E todos eles faziam exatamente a mesma coisa. O grito deles não tinha nenhum som, mas as unhas rasgando a pele era completamente ensurdecedor. O que eu queria fazer era sair correndo, mas eu estava paralisada de medo. Minhas pernas só não me respondiam. Os meus olhos estavam tão focados naquela cena e na poça de sangue que ia crescendo aos poucos no chão, que eu demorei para perceber que tinha alguma coisa se aproximando. Além do som da carne se rasgando, tinha o som de passos se aproximando de mim. Eu só percebi quando ele estava muito perto, então eu olhei para cima e eu não sei descrever o que era aquela coisa. Eu não sei dizer, na verdade, mas tinha uma aparência esquelética e um sorriso maligno. Eu só não conseguia mais respirar e acabei desmaiando. Eu acordei no dia seguinte, na minha cama. Meu pai estava nos pés dela e me abraçou com muita força. Por um momento eu pensei que tudo aquilo foi um pesadelo, mas quando eu olhei para as minhas mãos, elas estavam sujas de sangue. Nodogami-sama, foi o que meu pai disse. Eu perguntei para ele do que ele estava falando, então ele começou a tentar me explicar o que tinha acontecido na noite passada. Nodogami-sama provavelmente havia mordido meus amigos. É claro que eu não entendi, e eu comecei a fazer um monte de perguntas idiotas, então ele começou a me explicar a lenda daquela cidade. Há muito tempo, uma mãe e um filho passaram fome nessa cidade, devido a uma segregação dos outros moradores. Antes de morrer, o filho amaldiçoou todo mundo ali, prometendo que morderia a garganta de todos os herdeiros, assim um dia acabando com toda a linhagem e exterminando todo mundo que morava ali. Depois desse dia, as crianças começaram a aparecer com marcas estranhas no pescoço, então elas começavam a coçar e a carne ia se rasgando e elas foram morrendo uma por uma. Esse fenômeno demoníaco seguiu até que um homem, que se dizia conhecedor do sobrenatural, chegou à cidade e selou esse espírito vingativo dentro de uma caixa de madeira, a mesma caixa que os restos mortais daquele menino estavam. Não me deixaram ver meus amigos. Eu acredito que não queriam que uma criança visse o corpo de alguém que rasgou o próprio pescoço com as mãos. E por que eu tô contando isso? Acho que é porque eu tô enlouquecendo. Toda a vila acabou culpando aquele garoto mais velho. E quando me perguntaram, eu apenas concordei. Mas, na verdade, fui eu. Às vezes, eu sinto que Nodogami-sama tá me seguindo. Eu sou a última herdeira da cidade. A única que conseguiu escapar dele. É um pouco estranho pensar sobre isso às vezes. E sempre que eu falo dele, eu sinto meu pescoço doendo. Como se tivesse alguém envolvendo suas mãos nele. Talvez Nodogami-sama não goste que eu fale dele.